Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Estamos aguardando um pouquinho aqui. Boa noite, André. Vamos lá, vamos começar a nossa live de hoje. Boa noite a quem estou aqui encontrando novamente. Boa noite para as novas pessoas que estão me acompanhando. Vamos lá, vamos começar? Então, boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos. Meu nome é Rafaela Galego, certo? Eu sou fonoaudióloga, sou do Brasil, mas estou aqui agora morando no Japão, tá bom? E hoje vim trazer o tema para vocês, que é sobre o teste da orelhinha. Hoje eu vim falar sobre o teste da orelhinha, ok? Espero que vocês gostem, curtam, tá? Compartilhem, mandem dúvidas, tá? Podem mandar também dúvidas para minha página, na minha página, algum comentário que quiser mandar, alguma dúvida que queira mandar no particular, né? Tem a minha página fonoaudióloga Rafaela Galego, tá bom? E lá vocês podem mandar os comentários para mim e aqui também tirar dúvidas, tá? Surgiram temas, ok? E vamos lá, certo? Quero agradecer a oportunidade ao Portal Mia, certo? Então vamos começar. Então, vamos começar com a pergunta: o que é o teste da orelhinha? Né? O que é esse teste? Certo? Então, o teste da orelhinha, também chamado de triagem auditiva neonatal, é um exame também chamado de emissões otoacústicas, né? No nome científico. Então, esse exame, ele é realizado para detectar alguma alteração auditiva no bebê. Então, ele identifica precocemente se o bebê tem alguma perda auditiva. Então, ele é realizado no segundo ou no terceiro dia de vida, certo? No Brasil, eles preferem que seja na maternidade ainda, tá? Antes da alta da mãe e do bebê, que o teste seja feito na maternidade. No Brasil, ele é gratuito, tá? Ele é obrigatório. E aqui no Japão eu ainda não sei as condições desse teste da orelhinha. Eu sei que aqui fazem esse exame, fazem outros exames também, mas não sei a obrigação que a maternidade tem de fazer nos primeiros dias. Enfim, no Brasil, após o terceiro dia de vida, eles já querem que façam, né? E se por acaso nessa maternidade não tinha o profissional adequado para fazer, não tinha o equipamento, que a mãe procure uma clínica especializada em fazer o teste até um mês de vida, né? Então, a triagem auditiva neonatal tem que ser até um mês de vida. Então, busquem, né, um outro local que possa fazer após a alta da maternidade, se não for possível fazer na maternidade, ok? Então, por que é tão importante o teste da orelhinha? Por que ele é tão importante? Então, o teste da orelhinha, ele identifica uma alteração auditiva. Existem outros testes, como o teste da linguinha, que inclusive é o fonoaudiólogo que realiza, o teste do olhinho, do coraçãozinho, do pezinho, né? Mas esses outros testes, a estatística não é tão grande quanto da doença quanto é o teste da orelhinha. Então, a cada 1.000 nascidos vivos, a cada 1.000 bebês nascidos vivos, são 3 com surdez, né? E 6 com... Boa noite. Boa noite, Kit, seja bem-vinda. Então, a estatística é que sejam, a cada 1.000 nascidos vivos, 3 bebês têm surdez, né? E 6 com perda auditiva, com alguma alteração auditiva. Então, a estatística é grande. Já no teste do pezinho, a cada 10.000 é um que acha com alteração, né? Então, assim, o teste da orelhinha é muito importante, porque a perda auditiva tá aí e tem que ser detectada precocemente. Se for detectada precocemente e a intervenção for precocemente, o prognóstico é muito bom, né? A criança pode
receber o tratamento e acabaram tendo, dependendo do caso, nenhum atraso na linguagem, se for começar o tratamento até 6 meses, que é o ideal. Por isso, se fazer o teste da orelhinha logo após o nascimento, para dar continuidade aos próximos testes e o tratamento começar antes dos 6 meses. Tá bom? Então, a importância do teste da orelhinha está ligado à linguagem, né? Eu falei para vocês na última live sobre a aquisição da fala, né? A aquisição da linguagem. E o teste da orelhinha é muito importante nessa área aí, porque se tiver uma alteração auditiva, provavelmente vai ter uma alteração na aquisição da fala, né? Vai ter uma alteração na cognição, né? Para aprender. Vai trazer prejuízos não só para a linguagem, mas também para a parte social, a interação, a expressão, né? A cognição. E aí, depois a criança vai crescendo, vira um adolescente, depois vem a depressão. Então, assim, é muito importante porque a gente tem que estar atento que a audição está ligada ao desenvolvimento da linguagem, ok? No Brasil, infelizmente, o diagnóstico está ocorrendo tardiamente. Então, as crianças estão sendo diagnosticadas com a perda auditiva por volta dos 3, 4 anos. E aí a intervenção tardiamente, assim, já vem um atraso de fala muito grande. Se tivesse feito a intervenção com 6 meses, a criança provavelmente não teria atraso nenhum, né? Então, é muito importante que seja feito esse exame o mais cedo possível, né? Então, eu queria falar para vocês que a partir do 5º mês de gestação, né, 5º, 6º mês de gestação, o ouvido do bebê já está funcionando, certo? O período de maturação da audição vai do 5º mês de gestação até os 2 anos após o nascimento. Então, esse período aí é muito importante que a mãe converse com o bebê, né, depois que o bebê nasceu, sempre colocar músicas, né, tá sempre estimulando a audição desse bebê, né, sempre estimulando esse ouvido, esse nervo auditivo, que tá lá depois do ouvido, que leva a informação do som pro cérebro. Então, é muito importante a mãe tá conversando, botando músicas, né, a partir do 5º mês de gestação, o ouvido dessa criança já está funcionando, certo? Então, é muito importante esse contato do som, que o bebê tenha com o som desde a barriga, certo? Então, vou explicar a vocês como é que funciona esse exame, né? Então, o que tem que ser feito, como a mãe tem que conduzir o bebê para realizar esse exame. Então, esse exame é assim. Tem um aparelho portátil, que eu coloquei inclusive a foto na minha página, tá? É um aparelho pequenininho assim, desse tamanho, portátil, tá? Que tem um condutor com uma sonda. E essa sonda é introduzida no ouvido do bebê. Então, na minha página eu coloquei a foto do aparelho e coloquei também uma foto de como é realizado o exame, de como o exame capta a resposta do bebê. Um momento, deixa eu ler aqui. Um momento. Então, boa noite, sejam bem-vindos, bom dia para quem está no Brasil. Tá, vamos dar continuidade, certo, gente? Então, vamos lá. Então, o aparelho portátil, certo? Que eu botei a foto na minha página. Vocês podem ir lá conferir. Então, esse aparelho tem uma condução com a sonda na ponta. Essa sonda é colocada no ouvido do bebê. Essa sonda emite som, né? Vai emitir um som de baixa intensidade, certo?
vai mandar o som para a orelha interna do bebê, certo? Vou explicar para vocês, vou explicar a diferença entre orelha externa, média e interna. Então, essa sondinha vai liberar som para a orelha interna, certo? E a orelha interna vai mandar a resposta, vai mandar um outro som para ser captado por essa sonda. Então, vamos entender, né, a diferença da orelha externa, orelha média e orelha interna. Então, a orelha externa é essa parte aqui, certo? O pavilhão auricular, certo? Aqui é a orelha externa. Depois, ela, né, tem um canal, vem a orelha média. Então, a orelha média tem uns ossos que o som passa por esses ossos e vão para a orelha interna. A orelha interna, ela tem o formato de um caracol, né, chamado cóclea. Dentro dessa cóclea existem células pequenininhas, chamadas células ciliadas. Então, quando a sondinha que está colocada no ouvido do bebê transmite esse som, passa pela orelha média, vai para a orelha interna, as células recebem, essas células se movimentam, mandam um som de volta para a orelha externa, que é captado pela sondinha, certo? Pelo microfone que tem na sonda, e o teste deu positivo. Então, a criança está ouvindo, está tudo ok, certo? Se por algum fator essas células, elas não se movimentaram, né? Ou o caminho de condução do som, né? Essa volta está com alguma obstrução, está entupido, né? Está com líquido na orelha média, então o teste vai dar negativo, né? A criança tem alguma alteração auditiva. Então, o resultado sai na hora, tá? Na mesma hora o aparelho já imprime, já manda para impressão o resultado do exame, tá? Então, o exame pode dar negativo, tá? E a criança não tem uma alteração auditiva. Então, como assim? Como assim, né? Então, assim, o bebê nasceu, ocorre a chance de ter líquido na orelha média do bebê, certo? Corre a chance de ter líquido dentro da orelha do bebê. Então, provavelmente, né, o exame vai dar um falso negativo. Então, se o exame deu um falso negativo, né, o exame deu negativo, os médicos pedem, né, a fonoaudióloga pede que o bebê retorne e faça esse exame com 15 dias, certo? O otorrinolaringologista pode também dar uma olhada para ver se tem alguma obstrução, se tem líquido na orelha média, se tem líquido dentro da orelha, que pode estar atrapalhando a volta desse som da resposta da orelha interna. Então, quem tem que fazer a limpeza é o médico, tá, gente? Não, o cotonete não é para colocar dica para vocês. O cotonete é para ser usado aqui, ó, na parte externa. O cotonete é para ser usado na parte externa, para limpar somente a parte externa. O cotonete não é para ser introduzido dentro do canal aqui, ó. Não é para fazer isso, ainda mais nos bebês, nas crianças que tem uma membrana, né, muito frágil, que pode ser traumatizada com o uso do cotonete, né? Então o médico observará se precisa fazer alguma limpeza, algum procedimento e vai refazer o teste, tá? Então, por isso, quando dá negativo, solicita que refaça o teste com 15 dias, com um mês, para ver se não foi a presença de algum líquido, até depois um líquido que pode ter entrado no ouvido, né? Depois, durante o parto. Então, é isso, certo? O bebê tem que estar dormindo, tá? Durante o exame, a preferência é que esteja dormindo ou esteja bem calminho, né? Então, a gente pede para as mamães amamentarem um pouco antes do exame, para que o bebê, depois da amamentação, durma e possa ser feito o exame, o bebê bem calminho, tá? Tem que estar silêncio absoluto no local, no ambiente. Tem que estar muito silêncio, então se o bebê se mexer, se tiver qualquer ruído no ambiente, esse aparelho é bem sensível, ele vai captar. Então, espera-se que a criança esteja dormindo, né, ou então bem calma, e que possa ser realizado esse exame num ambiente bem silencioso, ok? É um exame que não dói, tá? Não dói, não é igual ao teste do pezinho que fura. Então, é um exame que não dói, tá? E ele é muito rápido, ele tem a duração de 5
a 10 minutos, porque a resposta da orelha interna é muito rápida. O tempo do som ser emitido, a célula ciliada captar e dar a resposta são 7 segundos, tá? Dependendo do aparelho, né, que será usado para fazer o exame. Então, é um exame muito rápido, não dói, ok? Então, no Brasil, como eu falei, ele é gratuito e obrigatório, tá? Essa lei, ela foi estabelecida como uma lei federal em 2010, tá? Por conta de muitas campanhas, depois de muitas campanhas para ser feito o exame da orelhinha, né? O teste da orelhinha. Vou ler aqui, boa noite. Ikeda, boa noite. Sou de Atiquinha, onde estou agora trabalhando de noite por Toyota. Seja bem-vindo, boa noite. Então, vamos lá, ok, gente? Então, quem faz esse exame? Então, o exame é realizado pelo fonoaudiólogo ou pelo otorrinolaringologista, o médico otorrinolaringologista, né? Que já tem uma experiência na área, que tenha todo o aparelho, né? Para fazer esse exame corretamente. Então, voltando ao assunto que eu falei sobre a importância do teste da orelhinha, por que a intervenção precoce, né? O diagnóstico precoce, a intervenção precoce é tão importante, né? Então, assim, se você tem um diagnóstico precoce, uma intervenção precoce, os resultados são mais eficientes, né? Então, do que a intervenção tardia. Então, é muito importante, gente, que a intervenção, o exame é muito importante para que a intervenção seja logo. Inicie logo essa intervenção, esse diagnóstico, essa intervenção, para que ocorra menos prejuízos no futuro, certo? Então, vamos ver aqui, deixa eu ver aqui se tem uma outra dúvida. Ok. Então, façam o exame o quanto antes, tá? Para começar a intervenção o quanto antes se der alteração. E uma coisa importante, guardar o exame. É muito importante guardar esse exame. Então, guarda esse exame porque talvez, né, futuramente vai ser preciso fazer um outro exame auditivo e os médicos comparam, né, se dá alguma alteração futuramente. Pode tentar descobrir em que época foi que ocorreu esse trauma, que pode ter gerado uma perda auditiva que foi adquirida depois. Então, é muito importante ter esse exame, tá? Guardado. Não joguem fora só porque deu positivo, a criança tá escutando, tá bom? Então, vamos lá. O exame deu alteração, tá? Então, assim, ele não deu alteração. Deu negativo, ok? Ótimo, beleza, muito bom. Deu negativo, né? Então, negativo que eu digo para alteração, né? Para doença. Então, a criança não tem nenhuma doença auditiva. Ótimo, beleza. Mas não pode parar aí, gente. Se o exame disse que a criança está escutando bem, que não deu nenhuma alteração, tem que acompanhar essa criança, tá? Não significa que a criança não vai ter nenhum problema auditivo. Então, tem que estar acompanhando essa criança. Até porque, além da orelha externa, média e interna, tem o nervo auditivo e a parte cerebral que interpreta o som. Então, pode ter um problema na parte do nervo auditivo ou na parte cerebral. Então, não é porque a criança não tem nenhuma deficiência auditiva que ela não tem nenhum problema auditivo. Aquele exame ali pegou a resposta das células ciliadas, certo? Mas a gente não sabe depois, ao longo do desenvolvimento da criança, se a criança está com a audição normal, se esse som está sendo interpretado normal. Então tem que estar observando, tem que estar sempre observando, inclusive o desenvolvimento da fala, né? Do que eu falei, das etapas da fala, de falar, de 1 aninho já está falando palavras, com 2 anos já está formando sentenças, né? Frases simples. Então, ficar atento a isso. Porque não é porque deu positivo, deu negativo para a doença, deu positivo o exame, tudo ok, tudo bonito, que a criança não tem nenhuma alteração auditiva. Então tem que estar prestando atenção, né, no desenvolvimento da criança, se a criança ouve música, se ela sorri, né? Então, assim,
o balbucio, se a criança está balbuciando, se quando a mãe fala, a criança fica calma, se ela olha para os lados quando o bebê olha para os lados quando tem algum som forte, tá? Então, a otite também é muito importante, estar observando a otite em recorrência, né? Otite pode causar uma perda auditiva, né? Então, as crianças têm tendência, algumas crianças têm tendência a ter otites recorrentes, então tem que estar sempre observando a otite, né? A fala, tudo isso, tá? Quando a criança olha, procura o som, tá? Então significa, tem outros meios de observar como está a audição da criança, como está a resposta aos sons dessa criança, ok? Então, se deu negativo, né, para doença, se o teste deu ok, né? Então, ótimo. E se o teste deu que a criança tem alguma alteração, certo? Então, a fonoaudióloga ou o médico vai dizer, né, que a criança não passou no teste, então significa que deu alguma alteração, né? Então, o que vamos fazer? Então, deu alteração, marca o reteste. Fez o reteste, deu alteração ainda. Calma, não precisa se desesperar, certo? Esse exame, ele não fecha um diagnóstico de surdez, tá? Esse exame identifica que tem alguma alteração na parte auditiva, mas não fecha o diagnóstico. É necessário outros exames, tá? Para que chegue ao diagnóstico. Então, por exemplo, o PEAT, tá? Que é um exame que faz também no bebê, tá? Então, o PEAT tem que ser realizado para identificar, né, onde está a localização que está causando a localização dessa perda auditiva, né, que está causando essa deficiência auditiva. Então, é feito outros exames complementares para se fechar o diagnóstico. Então, espera-se que todos esses exames sejam feitos até 3 meses e que até 6 meses o bebê já esteja sofrendo a intervenção. A intervenção já esteja iniciada, se por acaso deu alguma alteração no teste da orelhinha, tá? Então, a perda auditiva, ela não é o fim do mundo, tá? Eu sei que é um assunto que claro que nenhuma mãe espera, deseja que seu filho, né, tenha alguma alteração auditiva, mas assim, não é o fim do mundo, tá? Hoje em dia, com a intervenção precoce, com a adaptação de aparelho auditivo, acompanhamento fonoaudiológico, a criança pode ser adaptada à sociedade normalmente, tá? Pode ser integrada com estímulos, com terapias, então a criança pode falar, pode acompanhar, né? Existem vários tratamentos, vários tipos de tratamentos, dependendo da deficiência auditiva, da perda auditiva, né? Existem vários tipos de perda auditiva, então não é necessário se desesperar, não é necessário ficar nervoso. Pode ser feito acompanhamento, inclusive que a criança não tenha atrasos nenhum. Então, a criança pode se desenvolver sem atraso na fala, né? Por conta de uma intervenção precoce, tá? Por conta de uma adaptação boa, de um aparelho, tá? Então, estão com alguma dúvida, gente? Se tiverem dúvidas, podem mandar, curtam, compartilhem, tá? Podem me perguntar, surgiram temas, ok? Então, eu vou continuar. Então, vamos lá. O que eu estava falando para vocês sobre os vários tipos de intervenção. Então, a intervenção pode ser medicamentosa, tá? A intervenção pode ser cirúrgica ou pode ser um aparelho, uma adaptação de um aparelho auditivo, tá? Hoje em dia já existe o chamado implante coclear, tá? Então, pode ser feito também um implante coclear, dependendo, né, da perda, dependendo do local que está alterado, da alteração dos exames que identifiquem onde está essa alteração. Então, pode ser realizado um implante coclear, tá? O implante coclear é um outro assunto longo, que não dá para eu explicar aqui para vocês. Vocês podem dar uma pesquisada. Eu vou colocar algo na minha página sobre o implante coclear, mas ele também já existe, tá? Tem que ser feito o mais cedo possível, tá?
para poder a criança não ter muito atraso na fala. Então, lá onde eu morava no Brasil, eu tinha pacientes com implante coclear, né? E que você, né, implanta... É uma substituição das células ciliares. As células que eu falei que ficam na orelha interna, que captam o som, né? É como se fossem eletrodos que vão captar o som agora, né? Então, essa cóclea irá funcionar, né? E a criança vai ouvir. Então, existe a intervenção cirúrgica, existe a intervenção medicamentosa, né? E a adaptação do aparelho auditivo. Tudo isso para fazer a criança ouvir, ok? Então, falando sobre os bebês que fazem o teste da orelhinha, existe uma porcentagem dos bebês que precisam, que necessitam, todos têm que fazer, tá, gente? Todos os bebês têm que fazer, ok? O teste da orelhinha. Mas existe uma parcela de bebês, né? Uma parcela que tem que ser feito ainda mais. Então, assim, se todos os bebês têm que fazer, esses bebês precisam ainda mais fazer esses testes, tá, gente? Então, existem os bebês que entram na parte de risco, né? Então, eu vou citar aqui pra vocês agora os bebês que estão na zona de risco e que precisam muito fazer esse exame, tá? Então, se o bebê, o pai e a mãe tem histórico de perda auditiva na família, tá? A mãe tem perda auditiva, o pai, os avós. Então, esse é um bebê que precisa mais ainda fazer o teste da orelhinha, não pode ficar sem fazer, tá, gente? Então, se a mãe teve doenças na gravidez, doenças infecciosas durante a gravidez, como rubéola, sífilis, tá? Então, teve alguma doença durante a gravidez, então esse bebê é um bebê que está na zona de risco, tá? Se o bebê nasceu com uma má formação crâniofacial, né? Nasceu com alguma fissura lábio-palatina, nasceu com alguma má formação na orelha, então um bebê que está na zona de risco, tá? Ou um bebê que ficou na UTI, certo? Depois do nascimento, teve alguma falta de oxigenação durante o parto, qualquer complicação durante o parto, então precisou tomar o banho de sol, né, que falam. Então, assim, qualquer alteração depois do parto, durante o parto, são bebês que estão na zona de risco, precisam mais ainda de fazer o exame, tá? O teste da orelhinha. E também pode ser bebês que estão ingerindo medicamentos, né? Então, tem alguns medicamentos que são ototóxicos, né? O que são ototóxicos? Eles são medicamentos que podem prejudicar a audição. Então, tem que estar fazendo acompanhamento também um acompanhamento desses bebês que estão usando medicamentos, tá? Então, o teste da orelhinha, ele pode ser feito em outra idade, tá? Ele não precisa ser feito, ele precisa ser feito até o primeiro mês de vida, mas não necessariamente só faz até o primeiro mês de vida. Então, se em algum outro momento de desenvolvimento da criança a mãe percebeu, acha que ela não tá ouvindo, o teste da orelhinha pode ser feito mais tarde, tá? Em outra idade. E aí tem outros testes, né? O PEAT, como eu falei, né? Que avalia aí essa parte da condução aí da orelha interna até o cérebro, né? Então, tem o PEAT que avalia essa parte. E tem outros, como audiometria comportamental, audiometria lúdica, né, que é feita com crianças, e outros exames mais audiológicos complementares para fechar o diagnóstico, tá bom? Então, eu vou... Já falei aqui, eu acho que todas as informações importantes sobre o teste da orelhinha, tá? Se tiverem dúvidas, podem mandar. Eu vou fazer um fechamento aqui pra vocês. Qualquer coisa, podem me mandar dúvidas, compartilhem, comentem, curtam, tá? Então, retomando o que é o teste da orelhinha, tá? É um exame, né, uma triagem auditiva neonatal, que é feito para identificar alguma alteração auditiva, tá? No bebê. Então, preferencialmente ser feito no segundo ou terceiro dia de vida, tá? Ou então até no máximo um mês. Saiu da maternidade, não fez o teste da orelhinha,
busca uma clínica que possa fazer, tá? É muito importante, pois o teste da orelhinha está ligado diretamente à fala. Então, se tem alteração na audição, provavelmente vai ter alteração na fala, na aquisição da linguagem, tá bom, gente? Então, façam o teste da orelhinha o mais cedo possível, não deixe para depois, é muito importante, tá? Estimulem a audição do bebê desde a barriga, tá? Lembre-se que desde o 5º mês de gestação, o ouvido do bebê já está ok, já está funcionando, então estimula esse bebê, estimula com a audição desse bebê com música, conversa. Então, para realizar esse exame, o bebê tem que estar dormindo, tá? Num ambiente totalmente silencioso, tá bom? Sem ruído nenhum, sem que a criança esteja se mexendo, para que dê tudo certo, tá? Tem a hipótese de ser um falso negativo, né? Dizer que a criança tem uma alteração e às vezes ela não tem, né? Por conta de líquido na orelha, então faz o reteste após 15 dias, tá? No Brasil ele é gratuito e obrigatório, tá bom? Então, se deu negativo, né? Se deu que a criança não tem alteração nenhuma, que tá tudo ok, que o bebê tá tudo ok, tá? Que é quando o exame dá a resposta que não tem alteração nenhuma, passou no exame, pronto, né? Então, ótimo, só acompanha o bebê, acompanha o desenvolvimento do bebê, acompanha se ele olha, se ele se acalma com a voz da mãe, tá? Então, acompanha aí. Então, deu positivo, tá? Positivo, gente. Deu positivo é que passou, tá? Então, tá tudo bem, né? Então, tá ouvindo. Deu negativo, então, precisa fazer o reteste, tá? Então, eu falo que deu negativo para alteração auditiva, tá? Então, mas que deu negativo o exame, né? Não passou, não tá ouvindo. Vamos fazer o reteste, tá? Então, faz o reteste depois de 15 dias, depois faz outros exames e conduz para o tratamento até 6 meses, para que não haja prejuízos na aquisição da fala, tá bom? Então, é isso, pessoal. Surgiram temas para a próxima live, tá? Entre na minha página, fonoaudióloga Rafaela Galego. Eu coloquei lá as imagens do aparelho e como é feita a condução do som, a resposta da orelha interna, que manda a resposta para a sonda, tá? Curtam minha página, compartilhem, tá, gente? Mandem sugestão de temas, mandem dúvidas, tá bom? Estou aqui à disposição de vocês. E uma boa noite para vocês. Até a próxima, tá bom? Quem assistiu a live da Patrícia, Patrícia manda um beijo para todos vocês, né, que fez a live aqui com a gente sobre autismo, tá? E tá também querendo trazer novos temas de live para vocês. Então, obrigada por estar ao Mie. Boa noite a todos, tá bom? E até a próxima.